Olá, você está ouvindo o Nova Perspectiva, seu podcast sobre cultura. E no programa de hoje nós vamos falar sobre heróis. O que significa herói, quando surgiu e qual a sua evolução ao longo do tempo? Qual o seu impacto sobre nós e como isso afeta o nosso imaginário? Bom, os heróis eles surgiram desde os tempos antigos. Então, as civilizações antigas, como a grega, a romana, a egípcia, a mesopotâmica e muitas outras, elas já tinham seu próprio conceito de herói. E nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma e eu vou dando algumas explicações. No caso da Grécia, na tradição grega, os heróis eram geralmente associados a filhos de deuses, como semideuses que possuíam poderes sobre-humanos, como Aquiles, Ulisses, Heracles e Hércules. Na Roma Antiga, os heróis eles herdaram a ideia grega de heroísmo, porém eles enfatizavam valores como dever à pátria, honra e serviço de Estado. Os heróis romanos eles estavam muito associados ao sacrifício pela nação. E nós temos o exemplo de Enéas, Horácio e Cincinato. Já no caso do Egito, os egípcios eles cultuavam principalmente os seus deuses do seu panteão, da sua religião e também o faraó. Então nós temos o exemplo de Horus, Osíris e Ramsés II, que eram considerados heróis divinizados pela cultura egípcia. Na Mesopotâmia, nós temos geralmente os deuses enfrentando monstros e desafios impossíveis, assim como na Grécia. Então, na Grécia nós temos o herói destemido que enfrenta monstros, enfrenta deuses, enfrenta diversas dificuldades, com a diferença que ele não é necessariamente um semideus. Então nós temos o exemplo do Gilgamesh, que é um herói rei de Uruk, que busca a imortalidade, refletindo a luta humana como o destino contra a morte. Também temos a cultura celta e germânica. Os heróis dessa cultura geralmente eram guerreiros e era destacado sobretudo a bravura deles. Nós temos o exemplo do guerreiro irlandês, o Cuchulainn, e nós temos o Beowulf, ou algo parecido. O meu alemão não é muito bom. Que ele mata monstros como Grendel, representando a ideia do guerreiro protetor. Também na cultura persa, nós temos um exemplo peculiar, um tanto quanto único de heroísmo. Era um herói muito associado à mitologia, mas também era um herói ligado muito à tradição, ligado a valores persas que eles consideravam como dever de honra, que tinha a ver com justiça, lealdade, sabedoria, piedade religiosa. E eles levavam muito a sério essa questão do heroísmo, conexão com a pátria e a religião. Nós temos o exemplo de Rostam, que era um herói persa, comparável a Heracles, como eu já citei no caso de Roma. Nós temos Sohrab, que era o filho de Rostam, que eu citei anteriormente, que era um jovem guerreiro formidável. E as suas habilidades, elas eram herdadas do seu pai, que já tinha um poder quase que divino. Nós temos Esfandiar, que é um príncipe virtuoso, protegido pelos deuses, que tem as suas provas, os seus desafios, similar aos 12 trabalhos de Hércules. Nós temos também Arash, o arqueiro, um herói mítico que definiu fronteiras do Irã, lançando sua flecha poderosa, sacrificando sua vida no processo. Os heróis persas, como eu citei, eles eram baseados muito num código de conduta de ética. E esse código ele se baseava, as suas lendas se baseavam sempre na luta do bem contra o mal, no destino e o dever, na força e a inteligência. Você vai ver que a definição de herói persa e romana, elas vão muito em encontro da definição do herói cristão da Idade Média, que nós vamos ver agora. Nós temos o arquétipo do herói cristão medieval, que ele é profundamente influenciado pelo cristianismo, como eu citei.
e é baseado nos valores como virtude, fé e serviço, tradições históricas. Nós temos o exemplo do cavaleiro cristão, do santo guerreiro e do mártir. No caso do cavaleiro cristão, ele é inspirado nas ideias de cavalaria. O cavaleiro cristão era um guerreiro virtuoso que lutava por Deus, pelo rei e pelos fracos. E tinha um código de conduta que se chamava Código da Cavalaria, que se baseava em honra, lealdade, proteção dos inocentes e fé inabalável. Nós temos o exemplo como Rolando, de uma canção mitológica, um cavaleiro franco que morre heroicamente lutando contra os muçulmanos. Nós temos Sir Galahad, o mais puro dos cavaleiros da Távola Redonda, aquele que encontra o Santo Graal, e El Cid, guerreiro histórico lendário espanhol que lutou contra os mouros. No caso do Santo Guerreiro, nós temos o exemplo de São Jorge, Godofredo de Bulhão e São Luís IX. No caso do mártir, o santo herói, ele é um exemplo de valorização do sacrifício extremo pela fé. E nós temos o exemplo de São Francisco de Assis e Santa Joana d'Arc. Também nós temos o exemplo do herói moderno. Quebrando paradigmas, o herói moderno, influenciado pela cultura pop, redefiniu o conceito de heroísmo e, por consequência, todo o imaginário popular, todo o conceito de crenças e de mentalidade ao qual isso está inserido na nossa cultura e, portanto, nossos hábitos e nas nossas crenças. Porque nós nos inspiramos em heróis, e estes heróis, eles definem muito do nosso caráter, eles espelham certas características de nós. E na cultura de massa, o herói redefinido pela cultura pop, ele é vendido como um herói imperfeito, com dilemas morais, falhas pessoais, e também muitas vezes é associado como resquício daquela mitologia antiga a uma espécie de poder divino herdado dos deuses. Nós temos o caso do Superman, do Homem-Aranha e também do Batman. No caso do Batman, ele não tem superpoderes, mas ele enfrenta dilemas morais humanos. Nós temos também o conceito do anti-herói, que é uma criação nova, é uma coisa que nunca existiu antes. Então ele é um protagonista de caráter dúbio, que transita entre o bem e o mal, ele não é altruísta, ele não é nobre, é um egoísta cínico, e ele tem uma moralidade ambígua, a motivação dele é extremamente egoísta, pessoal, ele não usa métodos convencionais, pode usar de violência extrema e rejeição pela sociedade. Um herói marginalizado que muitas vezes é vendido como uma vítima da sociedade. Nós temos exemplos de herói cínico-carismático, um personagem amargurado e sarcástico, um vingador implacável, motivado por vingança pessoal, ele faz o que for necessário para alcançar o seu objetivo. O criminoso simpático, que é o exemplo, como eu citei, da vítima da sociedade, o personagem que comete crimes e mesmo assim ele é amado pelas pessoas. Nós temos o anti-herói trágico, alguém que finge ser bom, mas se envolve com tragédias no fim das contas. Então, nós temos vários exemplos de heróis ao longo do tempo. Nós temos exemplos de heróis clássicos, nós temos heróis medievais e nós temos heróis contemporâneos. O que a gente pode refletir sobre isso? Bom, nos heróis clássicos a gente vê que a religião ela está extremamente associada ao valor de valentia e os valores específicos daquela cultura, daquela civilização. Enquanto que nos heróis medievais também nós temos o elemento da religião e, consequentemente, os valores daquela época. E nós vemos que a religião ela molda os valores de cada época e de cada civilização. Já nos dias de hoje, o que nós temos é uma substituição dos valores tradicionais e religiosos por um modismo, por valores da cultura pop. Então esses valores eles vêm modificar, substituir os valores tradicionais
e trazer para nós um exemplo de heroísmo que não está atrelado a uma religião. Muitas vezes é um herói desprovido de moral, é um herói desprovido de sentido filosófico, é um herói que ele não tem uma motivação nobre. Então, claro, às vezes ele tem essa motivação heróica, esse resquício dos heróis passados, mas muitas vezes não. Por exemplo, nós temos o caso do Capitão América. Ele guarda muitos valores do herói medieval, do cavaleiro medieval. Nós temos o exemplo também vamos pensar o Thor. O Thor guarda exemplos claramente dos heróis antigos. Um semideus, um deus que tem poderes divinos e ele é um herói. Mas nós temos também esse exemplo de um herói dúbio, como é o caso, por exemplo, do Homem de Ferro. Ele é de um caráter dúbio. Nós temos um vilão cínico, que é carismático, como é o caso do Loki. Então, nós vemos que no caso dos Vingadores, nós temos vários exemplos diferentes que convergem. Mas muitas vezes não é isso que nós encontramos. Nós encontramos um outro valor, outros valores, outros sentidos que vêm substituir a cultura tradicional. Então esses heróis novos, eles trazem consigo um próprio código de conduta, um próprio código de valores a ser seguido e um próprio sentido do seu heroísmo. E é interessante a gente pensar nisso porque o quanto disso influencia diretamente ou indiretamente a gente. É claro que nós podemos abstrair coisas muito positivas dos heróis contemporâneos. Nós temos mensagens muito interessantes que vêm de encontro à nossa realidade e alguns problemas que as pessoas vivem, ou mesmo uma fuga da realidade através do imaginário. Mas o quanto disso também vem substituir os nossos princípios, os nossos valores tradicionais por uma espécie de cultura pop que tem os seus próprios valores morais, que muitas vezes é um valor dúbio ou contraditório às nossas próprias crenças. Então, o quanto vale nós substituirmos o sentido dos heróis pelo sentido dos super-heróis? É uma reflexão que fica. Esse vídeo foi mais curto, ele foi mais uma reflexão também sobre essa questão do heroísmo ao longo do tempo. Eu não entrei muito em detalhes, não me aprofundei. Se vocês gostarem desse vídeo, quem sabe no próximo eu posso me aprofundar sobre mais, talvez sobre uma questão específica, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse podcast num modelo mais dinâmico para vocês e eu achei que seria interessante trazer esse tema também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e muito obrigado.